Então, bom, vamos começar falando então de Nízia Floresta, Opúsculo Humanitário, que é o livro mais antigo dessa lista da FUVEST, essa lista feminina da FUVEST, é um livro publicado em 1853, de novo, pela Nízia Floresta, e eu acredito que esse livro não esteja, claro, naquele debate que a gente sempre tem. Afinal de contas, acredito que na escola de vocês a gente conversa, os professores falem bastante de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice, né, Álvares de Azevedo, um dos mais antigos da época do romantismo, e a Nízia Floresta, ela acaba também passando um pouco despercebido, porque ela, enfim, aí é um debate, houve vários debates quando esse livro foi incluído na lista da FUVEST em relação ao, vou usar esse termo, caráter literário desse livro. Porque este livro, ao contrário dos outros, não é um romance. E por romance, vocês entendam aquela história, aquele livro com um personagem, com uma história, com um enredo, que vai por várias e várias páginas. Esse livro não é um romance. Ele não conta uma história desse tipo. Esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de pequenos textos. E por ser pequenos textos, eu acho, né, eu sugiro que vocês tentem ter acesso a esse livro. Vou mostrar aqui como ter acesso a esse livro, vou mostrar o PDF desse livro, porque é algo que é acessível, não se preocupe por enquanto, vou mostrar como ter acesso, e é possível ler esse livro em um dia. Vou ser bem sincero, é possível ler esse livro em um dia, os textos são curtíssimos, e normalmente na escola, no cursinho, vocês fazem um certo roteiro. Vocês. Oi, Jennifer, tudo bom? Gente, essa é a Jennifer, é a coordenadora. Tá mutada, Jennifer. Ixi, tá muda ainda. Enfim. Bom, tá muda ainda, Jennifer. Não, não. Não dá para te ouvir. Pode continuar, então. Agora deu, agora deu. Oi, só boa noite. É só para avisar que deu certo a transmissão, tá? Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Então, na escola, no cursinho, vocês costumam ter um roteiro, né? Eu tive esse roteiro e às vezes eu também sigo esse roteiro, que primeiro, faz toda uma contextualização do período histórico daquele livro, faz toda uma classificação das escolas literárias. Este livro é do arcadismo, tem as características tal, tal, tal. Esse livro é do romantismo, tem tal característica. E dentro do romantismo tem esses autores, tem determinados autores. Posso estar enganado, mas eu realmente penso que este é o roteiro passado nas escolas públicas e nos cursinhos, tanto populares quanto pagos, né? E eu vou tentar fazer algo um pouco mais experimental, antes de falar da Nízia Floresta, antes de falar daquele contexto histórico, 1853, e eu não vou me prolongar tanto nesse quesito de contexto histórico, tanto pelo tempo, quanto para a gente poder atentar-se um pouco mais à estrutura do livro, ao texto mesmo, ao que realmente vai estar demandando seu conhecimento prévio, a sua leitura na hora de fazer a prova. Então, primeiro, o que seria um opúsculo? Essa palavra que não está no meu vocabulário cotidiano, acredito que não está no vocabulário cotidiano de ninguém. Essa palavra, segundo a maioria dos dicionários, significa pequena obra. É normalmente um texto impresso em poucas páginas tratando de um assunto específico. E esse pequena obra e esse assunto específico, ela vai ser destinado a duas interpretações. Ela vai abrir duas linhas de interpretações. A primeira interpretação seria justamente o traçado da Nízia Floresta, porque, como eu disse, esse livro não é um romance, não é uma história que vai ter um personagem que vai viver mil peripécias,
Este livro é vários mini ensaios, ou seja, vários pequenos artigos sobre um assunto específico. E esse assunto específico é a emancipação feminina através da educação, principalmente. Este ensaio, esse livro, tem esta temática como coluna vertebral, como o cerne, o assunto, o tema desse livro é o acesso das mulheres daquela época a uma educação realmente emancipadora, uma educação que colocasse a mulher como uma cidadã, né? Algo que até hoje, igual eu fiz na chamada, no perfil do Instagram, a gente ainda tem certos ataques em relação a isso. E no final da aula, a gente pode até ver o quanto o que está escrito aqui ainda a gente enxerga hoje em dia. Então, o assunto específico do livro é a emancipação feminina através da educação. E esta pequena obra, como eu disse, ela vai abrir duas interpretações. Primeiro, o próprio tamanho da obra. O próprio tamanho. Porque, de novo, são textos curtíssimos. Em um dia, em uma noite, espero que ninguém aqui perca o sono para ler um livro, mas em uma noite você consegue acabar esse livro, é um livro curtíssimo. E pequena obra é um pouco de humildade da Anísia Floresta. As mulheres letradas daquela época, elas costumavam tratar os seus escritos como se fosse algo menor, mas não menor no sentido de qualidade, mas com uma certa humildade mesmo, né? Essa pequena obra, este livreto, esta coisa que não se propõe a ser um Alexandre, um alexandrino, uma coisa grande, magnífica. Então, tem essa primeira linha de interpretação, e a segunda linha de interpretação é em relação à linha que ela vai traçando nas argumentações que ela dá para defender a emancipação da mulher, para defender que a mulher tem acesso à educação. E esta linha, ela consiste em puxar mesmo tratados históricos, realmente vai falar sobre história, é um livro que cita bastante a história, vai falar dos gregos, vai falar dos romanos, vai falar dos alemães, dos americanos, que os Estados Unidos nessa época era uma nação que estava vindo a surgir, a se constituir. Então ela vai falar de toda a história do mundo, focando como estas civilizações tratavam suas mulheres. O quão emancipada eram estas civilizações, eram as mulheres dessas civilizações. Tá bom? Por enquanto, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem no chat. Já já eu respondo todas. E, bom, a organização do livro. A obra é dividida em 62 artigos/ensaios. Tá certo? Esses artigos e ensaio, eles não têm nome. Eles não têm nome, eles vão ser numerados apenas. Algumas edições numeram com algarismos romanos, né, IV, ou com o próprio número mesmo que a gente escreve no dia a dia, 1, 2, como é, por exemplo, o caso da edição da Companhia das Letras, da Penguin. Esses artigos, esses ensaios são curtíssimos, a linguagem é objetiva, então ela não vai ficar dando voltas e voltas para defender o ponto dela, ela vai direto no que ela defende. O tema principal, como eu já disse, a educação feminina. E além da educação feminina, ela vai tratar sobre a condição da mulher na sociedade, a igualdade de gênero e o poder patriarcal. Esta parte, ela está bastante relacionada ao que eu acabei de dizer. Na hora que eu estiver falando da Grécia, de Roma, de como a Alemanha de 1853 tratava suas mulheres, de como as mulheres do Brasil, principalmente as mulheres brancas, conviviam com o trabalho das mulheres que foram escravizadas. Então, ela vai falar bastante disso. E, como eu acabei de citar, ela vai falar sobre a escravidão e sobre as mulheres indígenas. O livro começa com uma dedicatória. E esta dedicatória, ela é para o querido irmão dela, Joaquim Pinto Brasil. Meu querido irmão, vou ler com vocês. Tu, cujo espírito superior distingue, aquilata e deplora os erros que por aí se preconizam, e, apoiado à coluna da filosofia,
vem em silêncio para assar as legiões de combatentes e combatidos das ideias que vogam. Tu, cujo bom senso, fugindo à inconstante atmosfera política que tanto faz variar os homens, continua enérgico e perseverante na onerosa e nobre carreira que ambos encetamos lá desde o albor da juventude. Tu, digo, compreenderás, lendo estes reflexos de um coração sempre dedicado à educação de nossa mocidade. O interesse que ela me inspira, ainda lutando com o mal físico que me oprime depois de minha volta da Europa. Aceita, pois, este imperfeito trabalho meu, a dar-lhe um dia, tu que és pai de 7 filhos, e diriges uma porção desta mocidade, o desenvolvimento que julgares merecedor, o objeto que inspirou a tua amiga de infância, B.A. B.A. era uma assinatura do pseudônimo da Nízia Floresta. Tá bom, gente? E aqui, lá no finalzinho, a gente vai ver o que eu acabei de comentar. Sobre essa forma de humildade de se referir à própria obra. Então, este imperfeito trabalho meu é um opúsculo, sim, uma pequena obra. Então, as mulheres dessa época tinham essa característica de tratar as suas produções com bastante humildade. Tá bom, gente? E como eu posso ter acesso a esse livro, professor? Eu não tenho ele físico. Na biblioteca da minha escola não tem esse livro. Na minha cidade não tem biblioteca. Como que eu posso ter acesso a esse livro sem eu precisar ter que comprá-lo? Bom, esse livro é de 1853. Ele está em domínio público e o Senado, nosso Senado, ele disponibilizou uma versão em PDF no Google, e não só o Senado, como a Biblioteca Brasiliana Mindlin, da USP, também disponibilizou outro exemplar de fácil acesso em PDF no Google. Basta procurar Opúsculo Humanitário, PDF no Google, que vai aparecer, pelo menos o meu algoritmo já deixou destacado na minha pesquisa, vai aparecer tanto a da Brasiliana, quanto a disponibilidade o texto disponibilizado pelo Senado. Para a aula de hoje, eu selecionei a versão disponibilizada pelo Senado Federal, pelo nosso Senado. Tá bom? Todo mundo enxerga o PDF? O Thiago deixou no chat. Muito obrigado, Thiago. Todo mundo enxerga? Dá um joinha. Alice, quer falar, Alice? Tá certo. Bom, então aqui está o PDF disponibilizado pelo Senado, tem o selo do Senado, né? O que eu comentei, vejam o sumário. No sumário, os artigos, eles são numerados, eles não têm nome. São 62, vai acabar aqui no LX2, né? Um prefácio da moça, né, que estudou a Nízia Floresta, que foi convidada por quem organizou esta edição. O prefácio, dedicado ao Joaquim Pinto Brasil, e a abreviação BA é de Brasileira Augusta, igual eu disse, um dos pseudônimos da autora. E o primeiro capítulo. Eu acho que nada mais justo a gente começar a análise estrutural do livro, a análise do texto do livro, do que o primeiro capítulo. Vou tentar passar pelos capítulos, claro, por causa do tempo, por causa até mesmo do cansaço, por causa do horário. Não vai ser algo extremamente, já vou até adiantar, pedir perdão, algo extremamente aprofundado, mas que vocês possam, pelo menos, ter uma noção, sair daqui dessa chamada, sabendo o teor desse livro. Primeiro capítulo. Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado, emancipação da mulher, nossa débil voz se levanta na capital do Império de Santa Cruz, clamando, educai as mulheres. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo?
Então, veja, aqui ela já começa jogando na cara. Ela está literalmente dizendo, em todo mundo, em todas as nações que se dizem grandes potências, as mulheres estão sendo emancipadas. E o povo do Brasil, que tanto se diz civilizado, e o governo que da época tanto se dizia liberal, não acatava essa emancipação da mulher. Então ela já começa, igual eu disse, sendo bem objetiva. Como você se diz liberal, lembrando que liberalismo nesta época era um conceito novo, um conceito realmente de liberdade frente ao absolutismo, enfim, aí demandaria um certo conhecimento histórico daquela época. Eu recomendo então vocês pegarem ali a parte da Revolução Francesa e as ressonâncias, as influências da Revolução Francesa no Brasil, na filosofia do Brasil da época. Então ela já começa assim, sendo bem objetiva. Todo o mundo está emancipando a mulher. E o Brasil, que se diz incluído nas grandes potências, que se diz uma grande nação, não está emancipando a mulher. Ela já começa com essa reflexão. E eu acho que esses 2 parágrafos é o que vai definir o teor do livro. Porque em todo o teor do livro, todos os artigos, todos os ensaios do livro, ela vai estar dizendo sobre como a mulher está sendo tratada em cada civilização. E como a mulher, em comparação, está sendo tratada na sociedade brasileira na época. Tá bom? Este começo, peço licença, vou pular aqui o resto do primeiro capítulo e vou para o segundo. Como eu disse, ela faz uma linha histórica. Então, ela vai passar pelas civilizações mais antigas. E a primeira civilização, igual vocês estão vendo, é o Egito. O Egito, com suas maravilhosas pirâmides e todos os admiráveis monumentos com que o enriquecem os faraós, os Ptolomeus e o seu mais famigerado conquistador Sesostris, cujas proezas encheram seu século de assombro e os povos de terror, imitou com o resto da África toda a Ásia na apreciação da mulher. Também o Egito jazeu sempre submergido, apesar da profunda sabedoria de seus sacerdotes, em completa ignorância a respeito da educação que convém à mulher. Seus hieroglifos, suas curiosas múmias e todos os fragmentos de sua admirável e extinta grandeza e conhecimentos, que os sábios arqueólogos modernos com tanta perseverança estudam, não revelam que a inteligência da mulher fosse aí cultivada. Então, aqui, ela vai começar com o Egito e ela vai destacar algo como a mulher era tratada no Egito, como a mulher era vista naquela civilização. E para ela, pelo que ela está dizendo no teor deste capítulo, é que no Egito Antigo, as mulheres eram exaltadas? Poderiam até ser. Poderiam ser exaltadas, mas não eram exaltadas pelo intelecto. Era exaltada pela beleza, mas não pelo intelecto. Por isso, ela comenta, onde está, jazeu sempre submergido, apesar da sabedoria de seus sacerdotes, em completa ignorância a respeito da educação que convém à mulher. Então ela está pegando essa sociedade antiga, o Egito, está dizendo, tá, vocês exaltam a mulher, mas não pelo intelecto dela. Então ela não é emancipada. Ela é um objeto de beleza. Ela é um objeto estético. Mas ela não é emancipada. Ela, então, portanto, no conceito da Nízia Floresta, ela não é uma cidadã, mas sendo com bastante cuidado esse termo cidadã para não cair em um anacronismo. Ela não tem esse direito igual, essa igualdade de gênero, né? E aí, depois de passar do Egito, ela vai falar no terceiro artigo, no terceiro capítulo, sobre a Grécia. Perceba, gente, isso daqui foi muito rápido. Eu já estou no terceiro capítulo em 5 minutos de fala. São textos extremamente curtos.
E assim, a linguagem é difícil. Às vezes você vai dar uma truncada, você vai ter que voltar, ler o parágrafo 1, 2, 3 vezes, se você não tem o costume de ler, mas não é nada que você não entenda. Não é nada que você não entenda. É bem simples, é objetivo, vai direto ao ponto. E o primeiro parágrafo do terceiro capítulo, só para a gente perceber o teor desse terceiro capítulo. Levantou-se então no horizonte da Europa aquele brilhante meteoro que surpreendeu, deslumbrou o mundo com as luzes que despedia de seu foco. A Grécia teve leis mais brandas. Solon, mais sábio legislador que os sábios do Oriente e menos severos que Licurgo, foi o primeiro que melhor soube harmonizar os interesses da pátria com as vantagens da civilização. E aí ela vai falar dos gregos. Está falando dos gregos. E aí ela comenta que assim, na Grécia houve mulheres. Houve mulheres e os gregos puderam dar vou usar esta palavra, esse termo, puderam valorizar um pouco do intelecto da mulher, um pouco da produção, puderam valorizar um pouco daquilo que a mulher produzia. Então, algumas mulheres apareceram na Grécia, tais como Aspásia, mestra do filósofo mártir, Safo, Periquione, Teléstes, desculpa aí se eu estou falando o nome errado, cujo espírito enriquecido dos mais variados e profundos conhecimentos lhes atraiu a admiração da posterioridade. Os costumes da Grécia adoçaram-se. A mulher já não era ali um instrumento só de prazeres vãos e materiais. Ela associou-se aos trabalhos do espírito que ocupavam os homens, e a civilização da Grécia apresentou-se sem rival ao mundo inteiro. Então, com esse sem rival ao mundo inteiro, quer dizer que a Grécia pode ter inaugurado, né, esse primeiro passo da emancipação da mulher, de acordo com os conhecimentos históricos da época, tá, gente? Hoje, eu não sou muito atualizado com as inovações, com as novas descobertas dos historiadores, mas na época da Anísia Floresta, esta era a informação que ela tinha, que a Grécia foi a primeira grande civilização da antiguidade que emancipou a mulher ao nível de cidadã. De novo, com muitas ressalvas essa palavra cidadã, para a gente não recair em anacronismos. Só que para ela, o que houve na Grécia não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque a Grécia era, antes de mais nada, uma nação pagã. E é como ela termina esse terceiro capítulo. A inteligência da mulher, conquistando a ciência, começava a distinguir-se, mas faltava-lhe o tipo da mulher cristã. Sua mais nobre missão não podia ser ainda cumprida na terra. O mesmo aconteceu depois entre o mais bélico povo da antiguidade, cujo nome bastava para fazer tremer os outros povos. E aqui ela já dá um spoiler do povo, da civilização que vai estar no quarto capítulo, que são os romanos. Então, as mulheres romanas assinalaram-se por heróicas virtudes, de que as mulheres modernas não têm dado ainda, como elas exemplo. Porém, déspotas, tais como os romanos, não podiam compreender e ministrar à mulher a educação que lhe convém. Os déspotas querem escravos que se submetam humilde e cegamente à execução de suas vontades, e não inteligências que se oponham a elas e ensinem aos povos a sacudir o seu jugo. Fácil lhes foi, pois deixaram na ignorância essa parte da humanidade, a quem Deus, em sua paternal previdência, aquinhou de maior porção de bondade e doçura. Então, vou passar o quarto capítulo, percebam, espero que todo mundo esteja conseguindo ver, que eu não esteja falando tão apressadamente sobre cada capítulo. De novo, não vai dar para se deter com bastante profundidade em cada capítulo, mas é para vocês verem esta argumentação histórica da Anísia Floresta. Então, já falamos do Egito, falamos da Grécia, falamos de Roma, e até então, apesar de serem grandes civilizações, a mulher não era, nas concepções de Anísia Floresta, emancipada de fato, pois ela não tinha acesso àquela educação que a população masculina, principalmente a população masculina, com um certo tipo de privilégio, de poder aquisitivo, enfim, tinha também. Capítulo 5, aqui ela já vai estar um pouco mais focada no sentido da educação da mulher. Então ela vai sair
dos povos antigos, das civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, e vai para a Idade Média. É uma verdade incontestável que a educação da mulher muita influência teve sobre a moralidade dos povos, e que o lugar que ela ocupa entre eles é o barômetro que indica os progressos de sua civilização. Isso é muito importante para a gente entender o ponto de vista da Nízia Floresta, porque com isso daqui, ela ocupa, entre eles, é o barômetro que indica os progressos de sua civilização. Isso daqui resume, assim, bem, embora superficialmente, resume a ideia do livro. Uma civilização é uma civilização que chegou em seu progresso, no nível máximo, ou mais avançado que pode de progresso, através de como a mulher é tratada nessa civilização, e de como essa mulher ela é tratada como uma cidadã, nos termos dessa civilização, e como um ser humano. Então, isto daqui é o acesso da mulher à educação, acesso da mulher à cidadania, que vai dizer se uma civilização teve progresso ou não teve progresso. E aí ela vai falar da Idade Média, vai falar dos cruzados, dos vários reis, né? Carlos Magno, Godofredo de Bouillon, Rodolfo de Habsburgo, e vai falando, e vai defendendo, e vai comparando com a Grécia. Esse daqui é um texto um pouco maior, mas ainda assim, vejam, já estou no 6º capítulo. E no 6º capítulo, ela vai falar das 3 grandes nações da Europa. E essas 3 grandes nações da Europa, ela vai estender para os próximos capítulos. Alemanha, França e Inglaterra. Esses são os 3 grandes capítulos. Esses são os 3 grandes países da Europa. Lembrando que a Alemanha, nessa época, era um seio de conhecimento. A gente tinha uma filosofia atuante na Alemanha. Era um verdadeiro centro de pensadores. Nessa época, onde a filosofia era bem valorizada no ramo das artes, no ramo das humanidades, no ramo das ciências, a Alemanha era referência. A Alemanha tinha Goethe, com Fausto, com os sofrimentos do jovem Werder, e assim por diante. E ela vai começar justamente pela Alemanha. A Alemanha, esse país clássico das ideias e da reflexão, é também o país por excelência no respeito tributado à mulher. Ela vai dar o contorno da Alemanha, como a Alemanha vai tratar aquela mulher. E a França? A França, a mesma coisa. Vejam aqui, ela cita nomes de grandes pensadores franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot. Curiosamente, nenhuma mulher, né? Curiosamente, mas ainda assim, para ela, a França era um país bem avançado, com bastante progresso, porque, apesar dos pesares, das desigualdades que haviam, a mulher na França tinha liberdade, um pouco de liberdade ao que tinha antes. Então, França, Alemanha, 2 grandes países de referência de progresso pelo modo com que tratavam suas mulheres, no âmbito da educação, no âmbito da... A transformação letal de cada um desses móveis pacíficos. Então, Chateaubriand, então ela vai continuar falando da França, da Alemanha. Passamos aqui por esse capítulo. Capítulo 8º, que chega na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, marchando à frente de todas as nações pela sua força material, marcha igualmente em primeira ordem na civilização europeia, devendo todas as vantagens de que goza, tanto ao seu grandioso comércio, como à estima pelas ciências e letras. Ela não tem negligenciado a educação da mulher e o cultivo de sua inteligência. Ela não tem negligenciado a educação da mulher e o cultivo de sua inteligência. É tudo isso que eu estou apresentando para vocês. Este é o ponto da Nízia Floresta. Fazendo um breve resumo: Egito, Grécia, Roma. Civilizações que para a gente são referências. Para a Nízia Floresta pode até ser referência, mas no que diz respeito à emancipação feminina, sabe, não foi o suficiente. Agora, Idade Média, alguma coisa
sabe? Foi começando a ser feita. Agora, Alemanha moderna, França da modernidade e Grã-Bretanha da modernidade, referências. Para a época dela, referências. Grandes referências que o Brasil deveria seguir. E, curiosamente, são países que vão retomando os termos utilizados no primeiro capítulo, são países que dão aquele pontapé na corrente liberal. A Grã-Bretanha, no liberalismo, mesmo que no âmbito da economia, a gente tem o Adam Smith. Na Alemanha, a gente vai ter um debate muito grande sobre as ciências do Estado, por exemplo. Na França, nem digo nada sobre a França, a Revolução Francesa, a burguesia contra o governo, a monarquia absolutista. Então, é todo um conhecimento que vai envolver a literatura, que vai envolver a filosofia, que vai envolver a história da filosofia e o conhecimento histórico. Está tudo envolto nesse livro. Esse livro, para quem gosta realmente de humanidade, esse livro aqui, ao meu ver, é uma boa referência para a gente pensar algumas coisas do estudo da humanidade. Então, vou pulando alguns capítulos, tá bom, gente? Lembrando que a Grã-Bretanha, como ela disse, não deixou de cultivar o talento da mulher, da valorização da produção da mulher. E aí ela cita alguns nomes, como Jane Austen. Alguém aqui pode conhecer a Jane Austen de nome. A quem não conhece a Jane Austen de nome, talvez possa conhecer uma das obras da Jane Austen, que se chama Orgulho e Preconceito. Uma grande escritora da Inglaterra. Tem a Elizabeth Hamilton, tem a Hannah More. Enfim, ela vai falando, vai apresentando aquele ponto dela, um ponto interessantíssimo, argumentos válidos, interessantes. No capítulo 10, ela vai continuar apresentando a argumentação dela. Eu recomendo que vocês leiam só para mostrar, tá, gente? De novo, perdão por não poder falar de todos os capítulos, são 62, são muitos, não consigo falar em 1h30 e talvez não em um dia apenas sobre todos, mas para vocês terem uma noção da argumentação dela e para vocês conseguirem resolver de forma objetiva as questões que não só caíram, como irão cair eventualmente, porque essa lista, de novo, está na FUVEST, está na lista desse ano. Então, ela vai estar falando da mulher francesa, nesse capítulo. Esse capítulo vai estar falando da Inglaterra. Capítulo 13, ainda falando sobre a França, ainda falando sobre esses países da Europa. Então, ela vai defender bastante coisa desses países, embora ela faça certas ressalvas, enfim. E aí, esta parte que interessa. Passemos à América. Lá no Ocidente, mais extramar, né, do outro lado do mar, a gente tinha Roma, Egito, França, Alemanha, Grécia, Grã-Bretanha. Do lado de cá, estava surgindo outra civilização que chamava bastante a atenção da Anísia Floresta, principalmente na efervescência filosófica que estava moldando essa nação, pela base do liberalismo, que é justamente os Estados Unidos. Eu vi aqui de relance a Ana perguntando, vai ter resolução de questões sim, tá, Ana? Das três questões, selecionei 3 questões para a gente conseguir tentar resolver. Então, ela vai falar dos Estados Unidos, dessa nação que estava vindo a se constituir, a crescer naquela época sobre a base do liberalismo. E para ela era referência também no trato da mulher. Então, os naturais dos Estados Unidos, que com nobre orgulho arrogam seu nome exclusivo de americanos, por serem os únicos de todo este vasto continente que têm até hoje sabido devidamente compreender a grande missão a que está destinada esta parte do mundo, dão à mulher uma situação intermédia, na qual ela goza das vantagens da educação que herdou da metrópole, sem imitar os costumes aristocráticos da Europa. Então, nos Estados Unidos, para Anísia Floresta, a mulher vai ter vai haver um certo tipo de organização que é fruto da herança europeia, só que os Estados Unidos tem aquela história da
corrida para o oeste, né, na conquista do Velho Oeste, e isso muitas vezes acaba também enfraquecendo um pouco essa organização que buscava da emancipação feminina através da educação. Tá bom, gente? Então ela vai comentar sobre os Estados Unidos, vai falar bastante sobre os Estados Unidos, sobre os americanos, sobre os anglo-saxões, enfim. Vou passando aqui, capítulo por capítulo. E é tempo de voltarmos, no capítulo 17, é tempo de voltarmos ao nosso caro Brasil, cujo interesse inspirou-nos este trabalho, e repetir a exclamação com que começamos este opúsculo. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Temos já transposto metade do século XIX, século marcado pelo Eterno para nele revelar ao homem estupendos segredos da ciência. Eterno, com letra maiúscula, referindo-se a Deus, tendentes a aplanar as grandes dificuldades que se opõem à universalidade do aperfeiçoamento das ideias, em ordem de fraternizar todos os povos da Terra. Vai falar sobre a religião e, gente, no Brasil, nesta época, é claro que todo mundo aqui sabe, estava havendo tanto a escravidão quanto um certo tipo de busca por dominar territórios que eram antes de domínio indígena, domínio nativo, dos povos nativos. E para Nízia Floresta, isso daí quer dizer algumas coisas. Em relação aos indígenas, ela reconhece, vou passando aqui capítulo por capítulo, porque enquanto eu falo vocês podem dar uma olhadinha. Em relação aos indígenas, ela reconhece que houve um trato violento dos portugueses com as mulheres indígenas. E é isso, todo mundo aqui concorda. E para ela, a mulher indígena, ela necessitava realmente que ter acesso àquela educação. Porque para ela, a mulher indígena precisava ser emancipada, tal qual, do mesmo jeito que ela foi submetida a muitos abusos, ela precisava agora ter o que a Nízia Floresta achava que era recompensa, que era justamente a emancipação a nível de cidadã e o respeito, o prestígio frente à sociedade. E isso era para quem não desconhece, para quem desconhece um pouco, isso era um dos pressupostos do liberalismo, esta igualdade, né? E em relação à escravidão, a Nízia Floresta, como liberal, ela era contra a escravidão. Ela falava, mas no que diz respeito ao processo de emancipação da mulher, ela falava, por exemplo, que no Brasil a mulher ela não conseguiria ter emancipação porque ela era totalmente destinada ao ócio, já que todo o trabalho, todo aquele aprendizado que ela deveria fazer no dia a dia, não era feito por ela, era feito pelos escravizados. E a Nízia Floresta, então, ela era crítica nesse sentido da escravidão, porque como vai haver um avanço de uma nação se a parcela, por exemplo, das mulheres, e aí agora são palavras minhas, lógica, tá? Se uma parcela das mulheres estão fazendo o trabalho forçado sem ter acesso a nenhum tipo de dignidade de vida, e a outra parcela que tem a dignidade de vida, que tem boas condições de vida, esta parcela, ela não faz nada, porque a outra parcela já está fazendo a parte dela. Cria-se um paradoxo de regresso, um paradoxo que estagna a nação brasileira. Este é, resumindo, o ponto da Nízia Floresta em relação tanto aos indígenas quanto aos escravizados. Sabe? Pode ser que faça sentido, de fato, para alguém. Pode ser que alguém aí esteja pensando, nossa, viajou. Eu adoraria ouvir o lado de vocês frente a esse resumo que eu dei
sobre isso. E a Anísia Floresta, como ela, de novo, ela focava bastante na emancipação da mulher através da educação, ela vai falar bastante sobre como era a, a oferta de educação básica às mulheres. E assim, existiam escolas para mulheres? Não existiam algumas escolas. Mas as escolas ensinavam o quê? Ensinavam a ler, a fazer alguns cálculos básicos e algumas atividades domésticas. Imagina que tem alguém aqui que queira fazer engenharia. Você conseguiria ser um engenheiro só sabendo ler, fazendo umas contas básicas e atividades domésticas? Não. Você precisa mobilizar conhecimentos. Você precisa ter um acesso a conhecimentos. E a Anísia Floresta, ela falava assim, ó, tá errado. Tá errado. Essa educação que é oferecida às mulheres tá errada. A gente é um falso tipo de educação. Não é uma educação boa. Não é uma educação boa. E a sociedade brasileira está corrupta nisso porque está passando pano para este pouco cuidado em relação à educação que é feita nas escolas femininas, nas escolas de mulheres. E aí ela funda uma escola de nível primário, onde ela pelo menos tenta, né, oferecer para as mulheres, para as garotas, uma educação do que ela julgava digna. Então, aula de português, de aritmética, francês, várias línguas, atividades domésticas, piano, outros instrumentos musicais. Então, ela vai montar uma escola oferecendo estas coisas que ela fala, é isso que tem que ter para as brasileiras. É isso que eu acho que tem que ser feito de modo público. Então, ela falava mesmo também sobre uma educação que é pública, deveria ser pública. E isto também está nos pressupostos do liberalismo. Tá, gente? Bom, estamos aqui, eu estou passando o capítulo 31, tentando resumir bem o que cada capítulo está articulando, tanto com o que vem depois, quanto o que vem antes. E bom, não tenho mais muito o que dizer em relação a isso. Então, vou pedir uma licença aqui, vou passar para o slide. Bom. Então, eu estou falando, Anísia Floresta pensava isso. Anísia Floresta defendia isso. Ela tentou fazer isso, ela criticou isso. Mas, afinal, quem é Anísia Floresta? E agora é onde eu estou invertendo o roteirinho. Falei o que ela defendia. Falei um pouco do que ela tentou fazer. Agora eu vou apresentar ela. Anísia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nasceu em 1810 em Papari, território que hoje pertence ao estado do Rio Grande do Norte. Antigamente, na época dela, era da Capitania da Paraíba, não era Rio Grande do Norte. E hoje em dia, Papari, com este nome, não existe mais. Hoje, o nome da cidade é Anísia Floresta. A cidade ganhou o nome dela. Além de poeta e escritora, foi também educadora e pioneira do pensamento feminista no Brasil. A gente conseguiu perceber que a educação, que o teor dela é feminista. Ela queria a igualdade das mulheres frente em relação ao acesso aos conhecimentos mobilizados pelo público masculino, pela população masculina. Morou em Goiânia, Olinda e Porto Alegre. Isso é interessante para vocês também que gostam, que querem fazer história ou que querem contextualizar a obra. Pensem que naquela época não existia esse Brasil unificado que a gente tem hoje. O Brasil daquela época era outro. Né? O Brasil daquela época não era o Brasil desenhado por Getúlio Vargas. Era outro Brasil. Então, Goiânia, Olinda e Porto Alegre eram mundos diferentes. E além de ter morado nesses Brasis diferentes, ela também residiu na França e viajou por vários e vários países. Por lá ela morreu. Ela morreu em Paris e em Rouen, né?
e em 24 de abril de 1885, ou seja, ela morreu 3 anos antes da abolição da escravidão. E a Anísia Floresta, ela também teve que se mudar muito de vida, de lugar que ela morava, por assuntos políticos, principalmente quando ela começou a ser mais ativa na defesa da mulher, da educação feminina. Quando ela criou essa escola, ela precisou fazer uma viagem para a Europa, né, para a França, bem entre aspas, foi uma viagem para a França, alegando motivos familiares. Mas há algumas teorias que dizem que, na verdade, ela precisou se exilar na Europa devido àquela essa atividade dela de querer oferecer uma coisa, querer igualdade mesmo para as mulheres, e que era perigoso. Na época, né, era perigoso para aquela classe dominante. Então ela teve bastante problemas políticos, tanto ela quanto o pai dela, que também, pelo que alguns historiadores pesquisaram, também precisou fazer várias e várias migrações por motivos políticos. E a Anísia Floresta, eu não coloquei no slide, mas a Anísia Floresta, o primeiro casamento dela durou, aliás, o primeiro casamento dela, ela se casou com 13 anos. Eu tenho 24. Eu tinha 13 anos, 10 anos atrás, 11 anos atrás. 13 anos, gente. Agora é uma opinião minha, eu espero que todo mundo aqui concorde. Não é uma idade para casar, né? 13 anos não é idade para casar. E a Anísia Floresta casou com 13 anos. Esse casamento ela abandonou e os vizinhos da época começaram a levantar o boato que foi por causa de adultério. E acabou que ela também precisou se mudar daquela localidade que ela morava, tanto por isso, pelos próprios motivos políticos do pai dela. Então a Anísia Floresta ela foi realmente uma das pioneiras do pensamento feminista, nesse sentido de que ela não era apenas uma pessoa que lia, que pegava livro da Europa, não era só isso. A vivência dela foi também, sabe, um pouco dramática quando a gente pensa nos nossos padrões de hoje, tá certo? Essa foi a Anísia Floresta. E aí, as questões. Tá meio cortado aqui, eu vou tentar dar um zoom para vocês. Olha só o tamanho do texto que é essa questão. Eu vou ler com vocês e a gente pode fazer o seguinte, para ficar um pouco dinâmico. Eu leio em voz alta, Tiago, dá para ver bem o textinho? Consigo ver bem, sim, Guilherme. Então, ó, Um pouco cortado apenas o fim, né, da questão ali, mas... Vou cortar o fim, eu dou uma enquadrada aqui. Beleza. Então, eu vou ler em voz alta, vou deixar o texto e as questões aqui, a gente toma 2 minutinhos para tentar resolver, e vocês podem ir enviando no chat, se vocês quiserem, a alternativa que vocês responderiam, tá bom? Em meados do século XIX, Nízia Floresta publicou no Brasil seu opúsculo humanitário, uma ardente defesa da educação como um meio para eliminar os obstáculos de igualdade com os homens. Obstáculos que impediam as mulheres de contribuírem em condições de igualdade com os homens, com a sociedade brasileira. Para tanto, contrapõe o estado da educação das mulheres nas nações ditas civilizadas e cultas ao péssimo estado da educação pública e privada, religiosa e laica no Brasil, assumindo que a educação é uma expressão do grau de civilização das nações e muito influente sobre sua moralidade. Meio século mais tarde, Emily Durkheim, ou seja, 500 anos mais tarde, Emily Durkheim dedicou 2 obras à educação escolar, Educação e Sociologia e Educação e Moral. Nelas, o sociólogo francês concede à escola como um espaço de transmissão da civilização às novas gerações por meio de sua socialização nos sentimentos, ideias e valores da sociedade,
além da promoção da solidariedade com as múltiplas sociedades das quais participamos e com a humanidade como um todo. Ó, desculpa interromper o fluxo de raciocínio de vocês, mas se eu estivesse prestando a prova, eu já tinha cansado aqui já nessa questão, né, não, Thiago? Grande pra caramba, cara. Quase isso. Ao funcionar como uma forma de vinculação às normas sociais por meio de uma compreensão racional da moralidade que subjaz a esses sentimentos, ideias e valores, a escola seria também um espaço de produção de autonomia. Mas, para que assim seja, esses sentimentos, ideias e valores deveriam ser justificáveis exclusivamente pela razão, sem invocar princípios religiosos, que são exclusivistas. É correto afirmar que em seus escritos sobre educação, Durkheim e Floresta convergem em, letra A, reafirmar a importância dos valores religiosos da sociedade na educação como um projeto moralizante, ainda que critique a educação católica. Letra B, conceber a educação das mulheres como manifestação de uma lei necessária do progresso das nações, expressão do positivismo dos autores. C. Indicar a função da escola de integrar seus estudantes às normas e valores morais característicos de uma sociedade para permitir que com ela contribuam. D. Justificar uma educação escolar segregada de grupos menos integrados socialmente, como as mulheres, em virtude de normas e valores da sociedade. Defender uma educação com caráter cívico e nacionalista que afirme a superioridade da nação e promova as glórias da civilização nacional. Vou deixar aqui. Quem quiser ir respondendo, quem tentar chutar. Vamos ver aqui. Todo mundo marcando C. É isso mesmo. Aí, todo mundo já tá com o pezinho dentro, né, Thiago? Sim. Só uma coisa, a gente tem depois 2 questões lá para cima, tá? Eu passo depois para você. Ah, 2 questões? É. Prometa, Letícia, olha. Entreguem as taças, exatamente, pô. São futuros os pinianos. Ô, Thiago, é capaz desse pessoal entrar e a gente tá lá ainda na USP, hein? Não duvido nada. Então, pessoal, vocês foram bem. Thiago, eu acho que eu vou fazer o seguinte: antes da gente partir para a próxima, eu vou responder algumas perguntas. Tá, quer que eu fale aqui para você? Você pode falar algumas, por favor? Sim. A primeira questão é do Marcos, que ele colocou no chat. Ele perguntou se a Nise utiliza apenas a emancipação da mulher como critério para classificar o desenvolvimento de uma sociedade ou utiliza outros critérios? Se utiliza a emancipação da mulher para classificar o... Olha, ela vai ter outras classificações menores, né, nesse sentido, porque o tema central da ideia dela é justamente a emancipação da mulher. Então, não vou dizer que apenas. Esse apenas ele é perigoso e eu posso estar passando uma informação falsa para vocês, porque eu não conheço outros escritos da Anísia Floresta. No opúsculo humanitário, é a emancipação da mulher. Este é o que é o critério principal. Tá bom? Tem outros escritos dela, que pode ser que ela use outros critérios, mas aí é um desconhecimento meu. No opúsculo humanitário, na lista da FUVEST, a emancipação da mulher é o critério principal. A Ana apareceu aqui para mim, que está com a mão levantada, Ana. Quer comentar? Sim, tá conseguindo me ouvir? Consigo. Tá, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se em algum momento a Nísia, ela aborda a distinção entre as classes sociais, porque, tipo, tá numa sociedade recém-liberal, e se ela consegue diferenciar a realidade de uma mulher burguesa, que, por exemplo, consegue ter, como você disse, o ócio para trabalhar essas questões da emancipação feminina, e essa distinção entre uma mulher muito pobre, que, por exemplo, trabalha em indústrias, tem grandes escalas, na Inglaterra, na industrialização, se ela aborda essa diferença de classes sociais. Olha, eu não vou dizer que ela aborda, não vou dizer que ela se detém tanto, né, nessas questões, mas ela reconhece.
ela reconhece que, pelo próprio fato dela dizer que a escravidão, em relação à emancipação dos ambos grupos de mulheres, tanto a mulher que está no ócio, tanto a mulher escravizada, então ela reconhece essa diferença. Agora, você diz em relação ao Brasil com a Europa? Não somente, mas eu acho que é muito mais nesse aspecto que ela falou da Alemanha, da Inglaterra e da França, a divergência que tem, né? Tipo, da industrialização, as mulheres burguesas, liberais e as mulheres pobres que trabalham em fábricas. Eu queria saber se ela também prega essa emancipação feminina nesses dois lados da moeda, entendeu? Não, ó, nesse quesito, eu vou usar um vocabulário um pouco mais popular, que eu costumo usar no dia a dia. Ela não tenta dar pitaco na situação de lá. Então ela pega aquela situação, aquela Grã-Bretanha idealizada, e ela vai trazer como referência essa Grã-Bretanha idealizada. Ela vai pegar a coisa boa da Grã-Bretanha e falar, ó, gente, é isso que a gente tem que seguir. Então, essa questão claro, as mulheres na Grã-Bretanha não estavam vivendo a melhor fase, ainda não vivem, né, em nenhum lugar do mundo. Então, mas ela não vai falar isso. Ela vai pegar a experiência que a Grã-Bretanha tem como cultura, principalmente, e vai usar como referência para o Brasil, mas ela não vai, assim, falar que não, na Alemanha é ruim por causa disso, disso, disso. Algumas coisas ela vai destacar que a Alemanha ainda peca, que a Alemanha deixa de fazer, mas não é algo que ela se detém tanto, é algo que ela só passa, às vezes a nível de comparação. Era essa a sua pergunta? Consegui dar a resposta certa? Sim, obrigada. Nada. Tem mais, Thiago? Sim, temos mais duas. A outra questão é da Maria Júlia. Ela pergunta se a Anísia Floresta pode ser considerada abolicionista. Abolicionista, olha, abolicionista é um termo um pouco perigoso. Se for para esse quesito do vestibular, eu diria que não. Sabe? Eu diria que não por alguns critérios relacionados às figuras que são ditas abolicionistas e que estão no nosso popular, né? A Anísia Floresta, ela não vai pendendo para esse negócio da abolição, mas por ser uma grande defensora do liberalismo e principalmente do republicanismo, é claro que ela tem uma posição crítica contra a escravidão, né? Então, ela não se encaixa como abolicionista no termo que a gente costuma trabalhar no dia a dia, mas implicitamente pode ser que seja. Então, fica nesse meio termo. Eu diria que não, porque está implícito. A gente precisaria conhecer bastante da Anísia Floresta para apontar ela com essas características. Como eu não conheço outros escritos da Anísia com tanta profundidade, eu digo que não. Só que implicitamente, pelas coisas que ela defendia, pode ser que ela seja. É o famoso mas não é. Sabe? Espero que tenha respondido. Foi claro? Tá bom. Tem a próxima questão, Thiago? Tem, e a Marina pergunta se o livro pode ser considerado um manifesto. Um manifesto? Pode, eu considero um manifesto. Considero porque ela invoca, ela dá argumentação, eu diria que é um manifesto, sim. E é que o manifesto a gente trata com bastante grandeza, né? E ela foi mais humilde, ela falou, é um opúsculo, é um livreto. Então, mas aqui, para mim, espero que vocês tenham gostado também do livro, é um livro de grandeza. Na primeira vez que eu li, eu até comentei com o Thiago. Falei, não gostei não, Thiago. Eu achei meio viagem a USP colocar esse livro aí. Aí eu li 2 vezes. Aí eu falei,
Thiago, não gostei não. O Thiago tá de prova, eu não tô mentindo, né, Thiago? Não. Eu falei, Thiago, não gostei mesmo não, Thiago. Aí eu li a terceira vez para mim falar para vocês, eu falei, pô, eu gostei, faz sentido. Depois que a gente estuda mais, a gente percebe que é um livro grande e que infelizmente passou batido pela nossa educação, né? O nosso currículo escolar principalmente. Ô, Thiago, eu tô vendo aqui que tem outra mãozinha levantada da Beatriz. Antes da gente ver a da escrita, posso só ouvir a Beatriz? Sim, claro. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu vou pedir desculpa porque talvez minha pergunta seja um pouquinho complicada. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria falar sobre o meu ponto de vista. Certo. Na minha opinião, eu só me consideraria uma mulher emancipada se todas as mulheres do mundo fossem emancipadas. Se todas tivessem as mesmas oportunidades. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? O Afeganistão tá aí de exemplo. E eu gostaria de saber se a Nízia, ela acreditaria que nos dias atuais, a mulher, ela chegou no ponto de emancipação que ela queria, ou se ela também acreditava que a emancipação só aconteceria quando todas as mulheres do mundo tivessem os mesmos direitos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você pergunta se na época dela, quando ela faleceu, ela morreu considerando que chegaram no nível satisfatório? É mais ou menos nesse sentido que você pergunta? Não, eu gostaria mais de saber sobre os dias atuais. Se na visão dela, se a gente, né, já teria chegado no ápice da emancipação, ou se, é claro que ainda dá para melhorar, mas se... É que eu não sei falar muito bem, mas se a gente já chegou no nível de emancipação que ela gostaria, ou se não. Tá. Eu gostei da sua pergunta. Gostei bastante, porque o que você tá inferindo é que a gente pega a Nízia Floresta daquela época para trazer para os dias atuais. Eu achei isso interessantíssimo. Respondendo a sua pergunta sobre o meu ponto de vista, eu acho que ao que ela defendia, na época, em 1853, vários séculos atrás, foi de certo modo resolvido, né? Algumas coisas ficaram para trás, mas de certo modo o que ela defendia foi resolvido. Entretanto, se a Nízia Floresta estivesse hoje aqui nesta chamada, ela falaria provavelmente que não. Surgiram outros problemas. Não só apenas o problema da educação, mas o problema do ataque, né, um ataque constante a este direito à cidadania que as mulheres têm. De novo, no vídeo da chamada que eu fiz lá no Instagram do Oficinas, eu comentei sobre a onda que teve de pessoas atacando o direito da mulher votar. Olha quantas mulheres tem nessa chamada. Imagina só que absurdo se vocês daqui não pudessem ter esse direito básico. Esse direito básico de vocês poderem fazer um vestibular no futuro. Porque, querendo ou não, na hora que você passa na USP, ao menos, não sei se mudou a regra, mas quando eu passei na USP, eu precisei apresentar uma série de documentos, dentre eles o meu título. Agora, uma mulher que não tem título, se essa alucinação coletiva que teve na internet. Então, a Nízia Floresta abordaria outros problemas, principalmente ataques a esses direitos que hoje em dia estão, submetidos a constantes ataques absurdos, totalmente desconexos da realidade. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço, Beatriz. Thiago? Oi, quer continuar então, Guilherme, com a resolução de mais uma questão e depois a gente volta para as perguntas? Pode ser. Vamos para a próxima. Pergunta. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate à porta o jornal, apoderamo-nos com solicitude dessa folha e avidamente percorremos a seção das câmaras do dia antecedente, em procura do assunto que temos escrito no coração e no espírito, a educação da mulher brasileira.
e dobramos a folha desconsolados e aguardamos o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano. Um dia raiará mais propício para nós, em que os escolhidos da nação brasileira se dignem de achar a educação da mulher um objeto importante para dele ocuparem-se com a circunspecção que merece. É um trecho de Nízia Floresta. Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que daria a minha mãe como recompensa dos grandes sacrifícios feitos por ela para o meu bem-estar. Eu não pensava em ser útil, em tornar-me necessária, imprescindível. Eu queria ser mestra para não morar em um cortiço mal alumiado, infecto, úmido, nesta terra onde há tantas flores, tanta luz e tantas alegrias. O caso é que fosse qual fosse a mão que me escreveu no pensamento, a resolução de vir a ser professora, pertencesse ela à tentação diabólica do luxo, à compreensão de um dever, fosse qual fosse, eu a abençoo. Que é um trecho de Júlia Lopes de Almeida, Memórias de Marta, outra leitura obrigatória, na FUVEST. A partir da leitura dos excertos e das obras citadas, é correto afirmar: A. Opúsculo Humanitário e Memórias de Marta são obras que defendem fortemente o abolicionismo e o acesso à educação pela população afrodescendente brasileira. Opção B. Opúsculo Humanitário defende a modernização da política brasileira. Em Memórias de Marta, narra a ascensão social da protagonista por meio de sua profissionalização. Opção C. Opúsculo Humanitário, Memórias de Marta, obras seminais do feminismo no Brasil, defendem a educação profissional feminina a fim de prepará-las para sua emancipação econômica. A D. Opúsculo Humanitário e Memórias de Marta destacam o espaço rural brasileiro como lugar adequado para a emancipação feminina. E a última opção, Opúsculo e Memórias são obras que reivindicam uma solução para as contradições sociais e econômicas do Brasil do século XIX, com ênfase na defesa da educação feminina. Quem quiser ir fazendo sugestões de respostas certas, o que cada um responderia. Vejo alguns Bs, C, E. Bom, a maioria foi pelo E. E a resposta certa seria a E, justamente pela E. Aqui, na opção B, gente, a modernização da política brasileira, em Memórias de Marta, na ascensão social da protagonista por meio de profissionalização. Ela parece certa, né? Só que o que vai deixar ela incorreta é essa parte aqui, ó. A modernização da política brasileira. A Nízia Floresta, ela até comenta um pouco sobre a questão política, mas é muito pouco. Mas é muito, muito, muito pouco mesmo. Agora, na letra E, que é a certa, as duas reivindicam soluções para as contradições sociais. Principalmente através da educação feminina. E olha, gente, vou ser sincero, tanto a outra quanto essa demandavam conhecimentos para além do opúsculo humanitário. Na outra demandava, né, um pouquinho do Durkheim. Quem interpretou o texto conseguiria responder. Essa daqui, você precisa da Memória de Marta. Então, já vou fazer uma propaganda aqui. Apareçam nas aulas de Memória de Marta, que é um livro bom. Se tem aluno meu do Projeto Informação aqui na chamada, já viu minha aula de Memória de Marta, sabe que é um livro interessantíssimo, vocês vão adorar o Memória de Marta, garanto a vocês. Tá? Então, a resposta certa dessa questão é aí. Por último, antes da gente voltar para as perguntas, uma questão de segunda fase, que é a questão 8. A gente tem este quadro, Thomas Brooks, o aluno novo, de 54, um ano depois, né, do opúsculo humanitário, onde a gente tem um maestro... Ô, Thiago, o meu mouse aparece para vocês? Aparece. Então, a gente tem aqui um maestro, né, um mestre, um professor. A gente tem garotos e garotas e tal. Não tem uma menininha aqui agarrada à saia da moça, enfim. E aqui na outra uma foto, meninas em aula de costura,
Escola Caetano de Campos, em 95. E aqui um monte de menina aprendendo a costurar, né? Escola de costura. A pergunta: a primeira imagem do pintor britânico Thomas Brooks representa a chegada de um novo aluno a uma escola rural do século XIX. A segunda é uma fotografia anônima de uma sala de aula brasileira em 1895. Observando as duas imagens e considerando o direito à educação defendido por Nízia Floresta em Opúsculo Humanitário, responda. Na A, as imagens apresentam condições que reforçam ou refutam os argumentos de Nízia Floresta. Aliás, as imagens apresentam condições que reforçam ou refutam os argumentos de Nízia Floresta a respeito da educação feminina no século XIX. Justifique sua resposta. Vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais resumido. Vocês acham que essas duas imagens estão reforçando ou estão refutando o que eu falei que a Nízia Floresta argumenta aqui? Vocês podem só escrever reforçam ou refutam. Qual das opções? Reforçam, reforçam. Reforçam. Tá. Perfeito. Então, antes da gente ver a sugestão de resposta, vou para a letra B. Cite 2 traços da exclusão social e étnica aos direitos educacionais no Brasil no século XIX, apontados em opúsculo humanitário, representados na imagem. E olha, eu acho que foi a Beatriz que comentou sobre isso, né, sobre a distinção, sobre o abolicionismo, né? Eu não lembro agora, desculpe, perdão. Mas olha a palavra-chave, étnica, aos direitos educacionais. Percebam que aqui a maioria é de uma etnia só. Aqui também. Espero que todo mundo consiga ver isso. Essa daqui eu não vou pedir para vocês tentarem responder no chat, porque aqui seria algo mais, uma resposta em que vocês precisariam se deter com uma certa imersão na questão para tentar resolvê-la. A sugestão da resposta é a seguinte. Em Opúsculo Humanitário, Nízia Floresta defende fortemente a educação feminina, num tempo em que as mulheres eram educadas apenas para assuntos domésticos e para se prepararem para o casamento. A primeira imagem, uma cena escolar de Thomas Brooks, mostra essa separação de gêneros, representando o menino sendo trazido para a escola pela mãe, como a menina, provavelmente irmã menor, agarrar a saia. A cena também apresenta um professor e a maioria dos alunos do sexo masculino. Já a fotografia de uma escola brasileira do final do século XIX mostra uma sala de aula inteiramente feminina, porém aprendendo a costurar, ou seja, reforçando o estudo feminino dirigido ao lar. Ambas as imagens, portanto, referem-se a aspectos de discriminação das mulheres em relação ao direito à educação do século XIX e reforçam a luta de Nízia Floresta por educação igualitária, ou seja, acertariam a questão. Claro que vocês precisariam justificar para conseguir aqueles pontinhos a mais. Mas, Thiago, tá com o pé dentro ou não tá? Precisa justificar, né? A questão, como você disse, dá elaborar um pouco melhor, mas Tá no caminho. Tá no caminho. Uma parte já acertou. A B. Ambas as imagens apresentam a educação segundo privilégios de gênero masculino. Etnia, não observam-se alunos e alunas negros ou indígenas, e de posição socioeconômica. Em Opúsculo Humanitário, a Nízia Floresta defende uma educação igualitária em termos de gênero para os sexos, né, e de etnia, por exemplo, em relação aos indígenas, que foi o que eu comentei com vocês sobre a questão da mulher indígena. Tá bom, gente? As 3 questões, essa aula, tudo que eu tentei preparar para vocês, claro, peguei do livro, li o livro 3 vezes, igual comentei, e também tentei pegar os pontos principais dessas questões que caíram. Espero que todo mundo que tentou pelo menos pensar, e bem, embora tenha sido bem rapidamente, tenha percebido que o que caiu aqui, eu disse, foi exposto. Tá bom? Alguma pergunta, Thiago?
Não, apenas antes de você responder essa questão, né, a B, a Letícia tinha colocado aqui no chat, né, sobre uma... Cadê ela? Que ela é considerada abolicionista, porém tinha um capítulo, né, em que ela fala das crianças brancas, que você respondeu essa questão, na segunda fase da FUVEST, né, não deveriam ficar tanto tempo com as escravas, escravizadas, para não pegarem os costumes maus delas. Então, eu acho extremamente complicado considerar abolicionista. A questão dela vem com a escravidão, na minha visão, não era suficientemente racial para atingir um abolicionismo. Então, assim, o que a Letícia escreveu vai de encontro também com o que é pedido, né? Solicitado na resposta dessa questão. Perfeito. É que para mim as perguntas já sumiram todas do chat. Sim. Mas foi um ponto interessantíssimo da Letícia. Mais alguma? Temos uma aqui. A Letícia levantou a mão. Se ela quiser falar antes de eu ler a questão no chat, Pode. Eu gostaria, por favor, licença. Professor, eu fiz uma questão num simulado e eu gostaria de saber se você tem acesso ao livro nesse exato momento para abrir em uma página específica. Vai depender da edição, a depender da informação que você queira buscar. Qual a página? Seria a página 53. Eu tenho o trecho aqui comigo, é que eu não sei se seria viável lê-lo por conta da interpretação diante do tamanho. É curto, mas mesmo assim, por ser uma leitura oral, né? Qual que é o capítulo, o ensaio, o número? Aí aqui não tem, aqui só diz que é a página 53 e é da Companhia das Letras, 2024. Dê um pedacinho para mim, então. Os alemães, baseando a sua felicidade doméstica na moral esclarecida de suas mulheres, começa assim. Os alemães, baseando... Tá, achei. E eu fiquei com bastante dúvida em relação a esse trecho quanto à interpretação. Porque a pergunta, ele vai dos alemães, baseando a sua felicidade, até a educação estacionária de suas. E aí a pergunta diz, ao diferenciar a cultura do norte, numa referência à Alemanha, e a cultura do sul, referente à França, Nízia Floresta, e aí as alternativas elas se diferem em relação a uma distinção entre Alemanha e França. Todas as alternativas basicamente falam sobre Alemanha e França em diferentes aspectos, mas a minha principal dificuldade foi interpretar esse trecho. Tá. Nossa, Letícia, você tocou num ponto importantíssimo, ia passar batido. Existe uma distinção, tá, gente? Na própria Europa, segundo a Nízia Floresta. A distinção do norte são esses países como a Grã-Bretanha e a Alemanha, que são países com aquela filosofia... e os Estados Unidos também, né, na América. São países em que você tem um certo rigor. Então, por exemplo, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, é muito valorizado o trabalho, é muito valorizado, sabe, esse rigor ali da vivência. Agora tem os países do Sul, que são os países em que tem ali uma cultura de galanteio, uma cultura de sedução, igual a França. A França, a Portugal, Espanha, esses países, para referência de distinção de modo de pensar cultural, filosófico, é dividido em norte e sul. E os países do sul são os países em que existe ali também esse jogo de sedução. Tem a França é referência na filosofia, sim, mas além disso tem esse galanteio. A do norte já evita-se um pouco isso, é o rigor do trabalho, sabe? É uma vida bem, entre aspas, levada a sério. Essa é a distinção, tá, Letícia, entre norte e sul. Qual era a resposta certa? Você tem acesso à resposta desse simulado? Eu tenho, sim. A resposta falava sobre... Demonstra como, na sociedade alemã, a educação proporciona às mulheres maior liberdade política e sólidos valores morais. Tá. É isso que quer dizer esse negócio do Sul. Tanto que, conhecimento de estratagemas,
que certas mulheres do Sul sabem com raro talento empregar para triunfar em segredo desse jugo. Então ela vai comentar bastante desses negócios da filosofia cultural do Norte com a filosofia cultural do Sul, com a cultura do Sul da Europa. Ela vai fazer essa distinção. Tá bom? Muito obrigada. Opa, de nada, Letícia. Thiago? Oi, tem mais uma aqui da Raíssa. Se você poderia falar um pouco mais sobre o que ela fala da educação para os povos indígenas. Aí abre parênteses, e sobre a religião nesse contexto da educação, fecha parênteses. Foi mal, Thiago, eu não entendi. Se você poderia falar um pouco mais sobre o que a Anísia Floresta fala da educação para os povos indígenas e sobre a religião nesse contexto da educação. Tá. Se for possível, por favor. Essa relação da educação para os indígenas, a Anísia Floresta ela vai tomar como ponto, igual eu disse, justamente a questão como a gente chama hoje em dia esqueci o termo que é usado, quando você tenta valorizar novamente um povo que foi submetido a uma violência, esqueci o nome do termo, tem um termo para isso, é bem popular esse termo, enfim, é quase como se fosse um tipo de inclusão mesmo, né, onde você não fosse segregado essa educação aos indígenas. Ela não vai elaborar um plano de educação para os indígenas, para os nativos, claro, isso não vai ter no opúsculo humanitário. Em relação aos indígenas, ela vai comparar justamente, na maior parte do livro, como que o Brasil não soube valorizar esta população. Então, ela vai criticar, ela vai falar bastante sobre a inclusão do indígena na educação, mas ela não vai focar tanto nisso, sabe? Ela vai falar mais no sentido que a gente errou. Então, a gente tem que, sabe, incluir. A gente tem que oferecer um pouco de reparação histórica, Isa. Isso mesmo, reparação histórica. Não é esse o termo de novo. Estou sendo um pouco anacrônico aqui, mas não é o termo usado lá. Mas é quase que na mesma modalidade. Só que ela não vai focar, tá, gente? Ela não vai elaborar um plano de educação para as mulheres indígenas. Não vai ter nada disso. É algo bem mais simples, bem mais objetivo. E mesmo que ela fosse elaborar, o livro ainda, por ser um assunto complexo, o livro, ia se estender e deixaria de ser um opúsculo, né? Não seriam textozinhos curtos. Então, ela vai estar focando nisso, tá, pessoal? A gente errou, a gente tem que valorizar mais, tem que incluir um pouco, só que não vai ser o enfoque central do livro, tá bom? Mais alguma? Não, temos mais duas, né? O Elinaldo pergunta se pode considerar que a visão de progresso dela é totalmente etnocêntrica? Totalmente? Totalmente, que ele coloca aqui. Esse daqui eu vou ter que pensar para responder um pouco. Esse totalmente é uma palavra um pouco polêmica. Olha, a Anísia Floresta, para aquela época, ela se baseava bastante nos ideais europeus. O liberalismo é um ideal europeu. O Brasil se constituía com base nos ideais europeus. O romantismo brasileiro, apesar de ser muito baseado ali da importação da filosofia europeia, Vixe, gente, esse totalmente igual a Jennifer falou, ele é perigoso. Sempre é perigoso, né, Guilherme? Não só na FUVEST, em tudo. Sim. Não só na FUVEST, em tudo. Eu acho que é de modo parcial. Se você tenta falar etnocêntrico no sentido que a gente tem hoje em dia, da pessoa ver o mundo com a lente, né, com a venda de uma ideologia vinda desses países do norte, Europa, Estados Unidos,
Acho que seria perigoso, porque seria um pouco anacrônico. Afinal de contas, a predominância filosófica da época era aquela, sabe? E ainda assim, dentro do contexto, ela ainda consegue, como os românticos da literatura brasileira também fizeram, dar o tempero brasileiro para aquela onda de ideologias que vinham dos países da Europa. Gente, embora ela fale dos escravizados, embora ela fale dos indígenas, não tenham em mente o movimento social que a gente tem hoje. Esse é um livro de 1853, sabe? 35 anos antes da abolição. Antes da abolição. É algo que, mesmo no liberalismo, esta igualdade, ela era um pouco idealizada, quase que utópica. Não é esse final que a gente tem hoje em dia, essa mentalidade que a gente tem hoje em dia, tá? E esse totalmente ele é perigoso, gente. Eu vou dar até uma dica. Às vezes nem tudo na ciência é total. Vocês vão entrar numa universidade, vão fazer ciência, e aí vou deixar isso para com que o tempo vocês estudem dentro da universidade pública, mas alguns conceitos que você acha que está certo, lá dentro você pode se deparar e falar assim, pô, sabe, eu errei em alguns pontos, então já não é mais o totalmente. E a FUVEST, a Unicamp, o Enem, o vestibular no geral, por ser a porta de entrada para o âmbito científico do ensino superior, você evita sempre questões com apenas, só, totalmente, porque essas afirmações elas não são tão científicas assim, sabe? Espero que eu tenha respondido a questão. Quem que fez essa pergunta, Thiago? Foi o Elinaldo. Espero que eu tenha te respondido. Bom, temos mais duas questões aqui. Em uma... Só um instantinho que eu me perdi aqui. A Mirelle pergunta. Em relação às mulheres escravizadas, ela pontua algo, a Anísia Floresta pontua algo sobre a educação? Eu não entendi a pergunta. Sobre a questão das mulheres escravizadas, né? Se a Anísia Floresta, ela pontua algo sobre a educação voltada a essas mulheres. Se ela pontua algo em relação voltada a essas mulheres... Olha, esse caso seria bem semelhante à das mulheres indígenas. Mas seria até um pouco mais grave, porque, como eu disse, ela vai tomar esse negócio da escravização, das mulheres escravizadas, do ponto de vista da construção de um Brasil. Ela não vai falar tanto da inclusão, ela não vai fazer um plano, então ela vai passar bem por cima, mas bem por cima mesmo, ao ponto de que resulte, como o colega pontuou aí, pode resultar na gente pensar que isso é um pensamento etnocêntrico. Ela não é bem pontual não, nessas coisas, ela é bem superficial mesmo. São soluções que vieram de uma época recente para cá, tá, pessoal? Não esperem muito, assim, nesse quesito de inclusão desses dois povos, de novo, não esperem a perspectiva que a gente tem hoje em dia. É um livro de 1853. O que a gente pode aprender com isso é que os problemas que ela apontou naquela época ainda hoje permanecem, com algumas alterações, mas ainda permanecem hoje. Hoje, quem que pode estudar? Mas agora, quem que pode estudar? Qual a etnia? Né, se a gente for tomar só a população feminina do Brasil, etnicamente, qual etnia está mais ingressando mais cedo no trabalho? Que precisa fazer escola e trabalho ao mesmo tempo? Onde moram as pessoas dessa etnia? E qual etnia está podendo se dedicar aos estudos? Se você gosta desses assuntos, é uma reflexão que você pode fazer no ensino superior, sabe? Não está na Anísia Floresta a resposta, mas ela vai servir como base. E todo texto literário é uma ótima base para você poder ter maior visão de mundo.
Bom, gente. Bom, pode fazer então uma última questão aqui? Fazer uma última questão? Pode? É da Raíssa. Ela pergunta se, devido ao contexto histórico, a Nísia associa a educação ao pensamento religioso ou não? Associa. Como eu comentei, ela ressalta civilizações como Roma, Grécia. Então ela fala que a mulher teve um pouco de emancipação, né? Só que ela fala que essas civilizações pecam muito, no sentido de que eram civilizações que não, vou tentar parafrasear ela aqui, vou parafrasear um pouco errado, mas são civilizações que a mulher ainda não recebeu o destino de Deus, né, o destino divino, aquela missão cristã, igual no trecho que eu li para vocês. E aí ela vai associar um pouco a cristandade, ao cristianismo, mas não é um texto em que ela vai fazer girar tudo em torno do cristianismo. Ela vai comentar, por exemplo, sobre a herança moura. Os mouros são as comunidades, o Tiago fez espanhol, ele vai me corrigir se eu estiver falando errado, mas os mouros, gente, eram comunidades muçulmanas que moravam na Europa durante a conquista cristã, né, de Portugal e da Espanha, e ela vai falar sobre como essa cultura moura de manter a mulher no interior doméstico, de tratar a mulher como se fosse uma pérola, de tratar a mulher, sabe, do sentido de ficar destinada a cuidar ali de coisas mais mais eventuais ali do cotidiano, mais cotidiana, como isso atrapalhou o andamento filosófico de Portugal, da Espanha, dentro dos critérios, atrapalhou, e uso esse termo, dentro dos critérios que ela julgava mais adequados, né, de liberdade. Então ela vai falar sim desse quesito da religião, vai comparar os diferentes tipos de religiões, as heranças que essas religiões deixaram para a história da humanidade, e principalmente sobre um modo como essas civilizações modernas vão passar a tratar as suas mulheres, e como principalmente essas civilizações modernas vão deixar ainda mais árduo o caminho da emancipação da mulher na sociedade. Era isso? Ô, Tiago, eu vi que a Beatriz está com a mão levantada. Beatriz? Oi. Então, eu tenho uma pergunta sobre a pergunta que eu não sei quem fez sobre ela e a relação com a religião. Por um tempo, a religião, ela acreditava que os indígenas eles deveriam ser educados pelo seu tom de pele, e já que os escravizados eles teriam sido punidos por Deus por conta do seu tom de pele. Ela acreditava nisso também? Tá. Essa pergunta eu não vou conseguir te responder, tá, Beatriz? Eu não vou conseguir aqui bater um martelo, principalmente para você que é vestibulanda. Eu também não vou me arriscar a dar uma resposta que possa te induzir ao erro. Não posso dizer exatamente o que ela acreditava ou não. Tudo em relação à religião, ela não vai chegar a falar mal nesse sentido, a cometer pensamentos dessa natureza tão explicitamente no livro. Aliás, eu acredito que nesse livro em específico não haja uma menção dessa natureza. Então eu não vou te dizer, não vou conseguir te responder, peço desculpa, tá? Sobre o que ela acreditava ou não, e eu acredito que isso, em relação ao que ela defendia, passa um pouco longe, mas de novo, não vou me arriscar a responder porque eu não tenho essa resposta. Tá bom, Beto? Teve uma pergunta no chat que, já que eu tô com o microfone ligado, eu quero responder pra pessoa aqui. Sobre que ela não acreditava nisso, só que tem textos que ela ironizava isso. Porém, ela em contraponto, ela via eles como selvagem.
Mas então, a igreja também acreditava nisso. E teve um comentário ali em cima que falava que, em alguns momentos, ela viu a Nísia como uma pessoa racista. E isso talvez poderia explicar o porquê, em alguns momentos, ela pode ter parecido racista. Tá. Não, ela via, sim, esses povos como selvagens, e hoje em dia é racismo, se enquadra-se como racismo. Entretanto, do modo que você pôs a questão, sobre se ela acreditava ou não, eu não poderia responder justamente porque eu não tenho acesso, não tive acesso a tudo que ela publicou, né? Eu só posso dizer o que ela acreditava ou não se eu tivesse o acesso a essa mentalidade. E só que, gente, de novo, 1853, né? Me achem um autor de 1853 que dessa pegada social seja perfeito. Não tem. Não tem, não escapa ao Álvares de Azevedo, não escapa ao Gonçalves, não escapa nenhum. É 1853. E isso é bom até para a gente poder repensar o papel da arte na nossa sociedade. Mas desde que tudo isso que a gente fale seja baseado no escrito. Percebam agora que o nosso debate já não é mais o que está escrito, é o que ela poderia ter defendido ou não. E isso é um pouco perigoso. A gente tem que focar no que está escrito, no que ela deixou escrito, né? Essas interpretações são válidas, são ótimas para quem quer fazer um trabalho sobre isso, para quem quer ter um posicionamento sobre isso, mas se você acha que o rumo da interpretação é nesse sentido, aí eu super recomendo que você busque mais da Nísia Floresta, que você acesse outros textos delas, que você acesse material histórico para você conseguir defender uma interpretação nesse nível. E principalmente, por favor, Beatriz, baseie-se nos escritos dela, tá bom? Eu, sempre que eu tentei aqui fazer um movimento mais anacrônico, de deslocamento no tempo, eu comentei que o olhar que a gente tem hoje é diferente do olhar que a gente tem antigamente, que a gente tinha antigamente, que a sociedade brasileira tinha antigamente. E aí, daí pode resultar em alguns erros de leitura histórica, né? Alguns são válidos, outros não. Mas mantenham-se em relação à literatura, mantenham-se fiéis nas leituras de vocês ao que está escrito. O que vocês interpretarem, se vocês se interessarem muito por isso, procurem, estudem sobre isso para conseguir defender a opinião de vocês com base em fatos, em dados e, de novo, no texto literário ao que está escrito. Tá bom? Não vamos ficar na abstração, porque isso é perigoso e acaba recorrendo é perigoso e a gente pode acabar recorrendo em coisas que não são tão certas assim. Tá certo? Quer falar, Jennifer? Oi, então, eu estava aqui, né, pensando, né, que o pessoal ficou bem interessado nessa questão, né, e eu ia só comentar que isso que você disse, né, assim, que do século XIX era muito difícil, né, assim, inclusive essas pessoas aí que tinham essas ideias mais abolicionistas, era muito difícil que elas não tivessem aí com esse viés, né, patriarcalista, hierárquico, então, e a Nísia não escapava disso mesmo, até por isso que você falou, para mim ela não é considerada, né, abolicionista, né, então a gente vê essa contradição, então, pensando aqui, eu acho que o pessoal que vai prestar vestibular, né, lógico que surgem todas essas dúvidas, mas eu acho que é importante pensar isso, como é contraditório pensar hoje, né, assim, daquela época, né, inclusive esses, né, autores abolicionistas, eles trazem as contradições aí, todas que eram daquela época, então muita gente considera abolicionista, mas ela traz essas ideias, aí alguém falou, né, alguns termos que ela usa parecem racistas e tudo, é a contradição típica, né, igual você disse aí, Guilherme, da época. E eu queria, porque a gente passa do tempo, eu queria aproveitar para agradecer todo mundo, e todo mundo tem que agradecer, acho que a aula do professor Guilherme, né, que foi ótima, e eu vou mandar aqui no chat o link para o pessoal se inscrever do YouTube,
que a gente vai disponibilizar a gravação, né? O Thiago falou aí, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas aí o pessoal já pode seguir aqui, e aí quando tiver disponível, a gente avisa por e-mail, né? Mas é isso, só falar que a aula foi muito boa, espero que todo mundo tenha gostado. Oi, gente, eu tô vendo aqui muita gente elogiando, muito obrigado. Eu espero que realmente, embora eu não dê mais nenhuma aula da lista desse ano, eu espero que realmente vocês vão muito bem, desejo muita sorte para vocês, ótimos estudos, ótima leitura dos livros, leiam os livros, é importantíssimo esses livros. Estudem bastante, independente da área que vocês queiram, estude bastante. Quando vocês estiverem na USP, continue estudando, tá certo? É importantíssimo vocês estudarem. Pensem no que vocês estão estudando, reflitam, tragam algo novo, se vocês conseguirem, vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certíssimo. Espero que vocês consigam isso que vocês queiram, que vocês realizem o sonho de vocês. Tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Até um dia que talvez vocês me reconheçam dentro do bus pilotado, né, Thiago? Se um dia vocês me reconhecerem, um cabeludo dentro do BUSP, pode me cumprimentar, falar oi. É lotado. Aquele caos, mas é um caos gostoso. Vocês vão gostar quando entrarem lá. Eu tenho saudades um pouco do caos. Tchau, tchau, tá, gente?